Olá a todos, hoje estamos começando na prática o Perek que trata do Kriyat Shema. A gente viu nos últimos por aqui um pouquinho sobre Psukei de Zimra, sobre a Brachá de Ishtabach, no fim de Psukei de Zimra, sobre o Kaddish. No último Perek estudamos sobre as Brachot do Kriyat Shema e agora a gente chega no próprio Kriyat Shema. Vale lembrar que Chazal nos dizem que o principal pasuk da Torá é o pasuk de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esse pasuk no qual a gente unifica a existência de Akadosh Baruch Hu e acredita, baseado nele, que tudo acontece de acordo com a vontade divina, de que tudo que acontece com a gente vem diretamente de Akadosh Baruch Hu, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, é tudo vem do mesmo lugar. Esse pasuk é o principal pasuk da Torá. E temos a mitzvah de lê-lo uma vez de manhã e uma vez à noite, duas vezes por dia. Como está escrito no pasuk, uveshorbecha uvkumecha. O veshorvecha, ao se deitar, ou seja, à noite, o vkumecha, quando você levanta, ou seja, de manhã. Então a gente vai conhecer um pouquinho das halachot, porque as mitzvot da Torá, como a gente já comentou algumas vezes, elas só têm o real poder delas, só atingem o potencial delas se elas são feitas de acordo com a halachá. A halachá define para a gente exatamente onde deve ser feita cada mitzvah e mitzvah, qual o modo correto para que a mitzvah seja considerada como ela realmente é, uma mitzvah. Uma mitzvah, a palavra mitzvah significa tzivui, uma ordem, um mandamento. Então vamos aprender um pouquinho das halachot do Kriyat Shema, para que quando a gente faça o Kriyat Shema, a gente consiga cumprir da forma correta e cumpra dessa forma a vontade de Akadosh Baruch Hu, e assim a nossa leitura do Kriyat Shema, ela vale como mitzvah. então fala que Tzur Chanukh na Halakha Aleph. Atchalat Zman Kriyat Shema Shel Shacharit Ukemo Zman Tfilin. O momento inicial no qual se pode se fazer o Kriyat Shema é igual o momento do Tfilin. A gente viu na aula anterior que temos vários e vários horários durante o dia. De manhã cedo temos dois horários principalmente, a Lota Shachar e Netzach Hama, que é o amanhecer, quando a luminosidade começa a aparecer no horizonte, no leste, e o nascer do sol, Netzach Hama. O momento do Tfilin é um momento na metade desse tempo, mais ou menos em torno de 22 minutos depois do amanhecer, depois do Alot HaShachar, e 50 minutos antes do Netzach Hama. É o momento em que você já consegue reconhecer alguém na rua. Alguém que você tem não alguém muito próximo, que você vê mesmo de longe, mesmo no escuro, alguém que você tem algum contato com ele, mensal, ou a cada alguns meses você vê a pessoa. Então esse é o momento no qual se pode ler o Kriyat Shema em torno de 22 minutos depois do Alot HaShachar. Esse é a possibilidade, quer dizer, alguém que não tem como fazer mais tarde, no horário correto, a partir desse momento já é permitido fazer o Kriyat Shema. Venimshach zmana ad revita yom. O horário final para fazer o Kriyat Shema é no fim do primeiro quarto do dia. Se o nosso dia, como a gente falou na aula anterior, tem 12 horas, então dias mais curtos, como na época de inverno, cada uma dessas 12 horas são menos que 60 minutos, às vezes em torno de 50, e dias mais longos de verão, pelo dia ser mais longo, as horas são mais compridas, podem chegar a 70, 72 minutos. Mas até o fim do primeiro quarto do dia, ou seja, até o fim da terceira hora do dia, é o momento no qual é permitido fazer o Kriyat Shema. Esse é o momento final. Depois disso, a gente vai ver o que acontece. A gente está tratando principalmente também das brachot. De qualquer jeito, o Kriyat Shema tem que ser feito até o fim da terceira hora do dia. Agora, existe uma discussão, como a gente comentou na aula anterior, quando começa o dia. Se a gente considera o dia que começa em Alot HaShachar, e essa é a opinião do Magen Avraham, ou se a gente começa o dia no Netzach Hama, quando o sol realmente aparece, essa é a opinião do Gra. Por isso, se a gente procurar nos calendários diários, com todas as mitzvot do dia, os horários finais, a gente vai ver que o horário final do Kriyat Shema, de acordo com o Magen Avraham, é um horário específico, de acordo com o Gra, é um pouco mais tarde. Porque as 3 horas, de acordo com o Magen Avraham, começam no Alot HaShachar, quando começa a amanhecer, quando começa a claridade. De acordo com o Gra, as 3 horas começam no Netzach Hama, quando o sol realmente começa a aparecer. Então a gente vai ver que tem horários diferentes, o horário final do Kriyat Shema de acordo com o Magen Avraham, e o horário final do Kriyat Shema de acordo com o Gra. Já que a mitzvah de Kriyat Shema é uma mitzvah de Oraita, uma mitzvah da Torá, é muito bom tomar cuidado de ler o Kriyat Shema de acordo com o Magen Avraham.
Certa vez, alguém perguntou, o Rav Shach, certa vez, quando ele já estava muito idoso, às vezes ele acabava adormecendo, uma vez ele perdeu o horário do Kriyat Shema de acordo com Magen Avraham, e quando ele acordou, falaram para ele que ainda dá tempo, de acordo com o grata válido. Ele falou o seguinte, falou, olha, se vocês tivessem um etrog muito, muito bom, mas de acordo com uma das opiniões, esse etrog está passul, está inválido, vocês cumpririam a mitzvah com ele? Óbvio que não. Quando a gente quer cumprir uma mitzvah, a gente busca cumprir da melhor forma possível, então aqui também. Para cumprir o Kriyat Shema de acordo com todas as opiniões, é bom ler ele antes do horário do Magen Avraham. E caso a pessoa vai rezar um pouquinho depois, é permitido ler o Kriyat Shema por si só antes do horário, não tem problema, não precisa ser com todas as brachot, se ele consegue rezar antes, ótimo, mas se não, é possível fazer o Kriyat Shema por si só também. Ben Sheyom Aroch, Ben Sheyom Katzar, certo? O fim da terceira hora do dia, independente se o dia é longo ou curto, no verão ou no inverno. Venechshav Hayom Minalot Ad Tzeta Kochavim. A opinião do Kitzur Shulchan Aruch é de acordo com o Magen Avraham, que o dia começa em Alot HaShachar. Então, consequentemente, o horário final do Kriyat Shema é um pouquinho mais cedo, porque você começa às 3 horas antes. ומצווה נוכל לקרות כוותיקים המחבבים את המצוות שהיו מכוונים לקרותה מעט קודם הנצח חמה כדי שיצא עם קריאת שמע ברכותיה עם הנצח חמה ויסמוך לתפילה. O ideal que aparece na Gemara, o melhor momento para se ler o Kriyat Shema é alguns minutos, 2, 3 minutos antes do sol nascer. Porque assim se a pessoa lê o Kriyat Shema 2, 3 minutos antes do sol nascer, então ele vai conseguir terminar as brachot até o momento em que o sol está nascendo e vai começar a tefilá de Amidah juntamente com o nascer do sol. Esse é o chamado na Gemara de Vatikin, pessoas que mechabevim et mitzvot, que gostam muito das mitzvot e querem cumprir elas no primeiro momento possível. Tem um primeiro momento no qual se pode fazer a tefilá de Shacharit, é quando o sol nasce, no Netzach Hama. Então as pessoas que gostavam muito e querem cumprir a mitzvah de Shacharit assim que possível, eles costumavam fazer a tefilá assim que o sol nasce. Então o Kriyat Shema eles faziam 2, 3 minutos antes. Então esse é o momento ideal para a pessoa fazer realmente o Kriyat Shema. Mas tem que acordar cedo, certo? Isso daqui é válido para quem quer acordar um pouco mais cedo e ele não vai acabar perdendo, deixando de rezar direito, deixando de cumprir outras mitzvot porque ele acordou muito cedo, mas a tefilá de Vatikin é uma tefilá muito conhecida e a gente costuma fazer ela principalmente em Shavuot, que passa a noite acordado, se costuma fazer a tefilá como Vatikin, mas tem muita gente que faz isso todo dia também. Alguém que consegue fazer isso, rezar como Vatikin, fazer a tefilá de Shacharit assim que o sol nasce no Netzach Hama, o sahar dele é muito grande, agora chega a dizer que nada de ruim vai acontecer com ele naquele dia. לפעמים סוף הזמן הוא קודם זי בנוער, ומכל מקום בדיעבד אם עבר הזמן מותר לקרוא קריאת שמע ברכותיה עד שליש היום. אבל לאחד שליש היום אסור לומר הברכות, אלא אומר קריאת שמע לבד ואפילו כל היום. ושאומרים גם הברכות יכול לומר כל היום. Porém, fala que o Shulchan Aruch, embora a pessoa às vezes não consiga acordar muito cedo e não consegue fazer o Kriyat Shema no Netzach Hama, quando o sol está nascendo, deve-se tomar muito cuidado para não passar a terceira hora do dia. Depois que passou um quarto do dia, que acabou a terceira hora do dia, acabou o momento de fazer o Kriyat Shema. Isso é aprendido no Pasuk. No Pasuk está escrito que devemos ler o Kriyat Shema. A Torá, não está escrito na Torá que devemos fazer o Kriyat Shema de manhã e de noite, não está escrito Bayom ou Baerev, está escrito Beshochvecha uvkumecha, nos momentos em que a gente deita e levanta. E muita gente costuma levantar no amanhecer, quando o sol está nascendo, depois de 1, 2, 3 horas depois que o sol nasceu, é o momento máximo que as pessoas costumam acordar. Então o horário do Kriyat Shema é até o fim da terceira hora do dia. Mais do que isso, já não tem mais a mitzvah de cumprir o Kriyat Shema. Ele traz aqui que na região dele, às vezes isso era antes mesmo das 7 da manhã, regiões mais pro norte da Europa, lá às vezes amanhecia muito cedo, então o Kriyat Shema acaba ficando bem cedo, então tem que tomar cuidado, cada país de acordo com o seu lugar, prestar atenção qual é o horário final do Kriyat Shema e fazer isso antes. Caso a pessoa perdeu o horário do Kriyat Shema, caso passou a terceira hora do dia, independente da época do ano, passou a terceira hora do dia, a pessoa perdeu o horário do Kriyat Shema, ele ainda pode fazer as brachot do Kriyat Shema. As brachot do Kriyat Shema é permitido fazê-las até um terço do dia, ou seja, até o fim da quarta hora do dia. Então, se, por exemplo, o dia é das 6 às 6, tá bom? Vamos imaginar que o dia
amanhece às 6 e as estrelas aparecem às 6 da tarde. Então, a terceira hora do dia, o fim da terceira hora do dia seria às 9 horas da manhã. Então, alguém que conseguiu fazer Kriyat Shema antes das 9 da manhã, ótimo, cumpriu a mitzvah. Alguém que não conseguiu, ele tem até às 10 para fazer as brachot do Kriyat Shema. Ele, obviamente, pode fazer o Kriyat Shema também, não tem problema fazer o Kriyat Shema. Em qualquer momento do dia, o Kriyat Shema pode ser feito. Então, se ele perdeu o horário do Kriyat Shema, ele vai fazer as brachot com o Kriyat Shema só para fazer, falar os psukim, mas a mitzvah de Kriyat Shema ele perdeu. Porém, se passou um terço do dia, acabou a quarta hora do amanhecer, ou seja, chegou no nosso horário, chegou às 10h30, 11 da manhã, já não se pode mais fazer as brachot do Kriyat Shema. As brachot do Kriyat Shema têm que ser feitas de manhã até o fim da quarta hora do dia, o Kriyat Shema até o fim da terceira, as brachot do Kriyat Shema até o fim da quarta. Se passou da quarta hora do dia, não se faz mais as brachot. Então, alguém que acordou às 11 da manhã, geralmente ele já perdeu a oportunidade de fazer as brachot do Kriyat Shema. A Amidah pode ser feita até Chatzot, até a metade do dia. Então, tem que verificar no Luach, no calendário, exatamente quando é Chatzot, quando é a metade do dia, mas em todo o calendário que tem os horários judaicos com relação ao dia, aparece lá o horário final para o Kriyat Shema, o horário final para as brachot do Kriyat Shema, o horário final para a Tefilá. Tudo isso aparece lá como deve ser feito. Mas, de qualquer jeito, caso a pessoa acordou às 2 da tarde, ele perdeu completamente a Tefilá de Shacharit, o Kriyat Shema, de qualquer jeito, ele pode fazer em qualquer momento, e até é bom pelo menos fazer o Kriyat Shema uma vez durante o dia. Não tem aqui a mitzvah completa de fazer o Kriyat Shema, mas alguma coisa aqui com certeza é válida.